Hoje, então, será apresentado o trabalho que teve como tema o desenvolvimento e avaliação do processo de soldagem híbrida laser GMAW, um avanço na consolidação de processos de soldagem de alta penetração. Esse trabalho ele foi desenvolvido no Laboratório de Mecânica de Precisão da Universidade Federal de Santa Catarina e contou com orientação do professor Milton Pereira e com orientação do professor Walter Weingarten. Para melhor estruturação do trabalho em si, ele será dividido em contextualização, os objetivos, revisão bibliográfica, materiais e métodos utilizados, alguns resultados e discussões, as conclusões obtidas, algumas sugestões para trabalhos futuros, por fim, os agradecimentos. Bom, a soldagem em si, ela está presente em todos os setores da indústria, e o seu papel na economia mundial já é algo indiscutível. Principalmente na indústria voltada à utilização de estruturas de grande espessura, como chapas e tubos, a soldagem ela é o principal processo de fabricação utilizado, com o objetivo de conceder a integridade estrutural às juntas. Cabe ainda aqui ressaltar que a produtividade da soldagem ela influencia diretamente nos custos, cronogramas, análise de riscos e a própria viabilização dos projetos. Quando se deseja, então, fazer a união de estruturas de grande espessura por processos de soldagem a arco mais tradicionais, como o processo de soldagem GMAW, é necessário que se faça um chanframento anterior ao processo de soldagem, dada a limitação da profundidade de penetração desses processos, o que faz com que seja necessário diversos passos de soldagem consecutivos para se fazer o preenchimento desse chanfro gerado. Nesse contexto, o processo de soldagem híbrida, laser GMAW, ele surge possibilitando a união de tais estruturas em apenas um passe, fazendo então uma economia bem significativa, tanto no tempo de processo, assim como no custo de consumíveis. Então, nesse sentido, o processo ele se insere no concebimento e auxílio do avanço de tecnologias nacionais de fabricação de estruturas de grande espessura, reduzindo assim o consumo de insumos e o tempo de operação. O trabalho tem como objetivo geral a investigação da influência dos principais parâmetros no processo de soldagem híbrida GMAW, visando assim a sua aplicação futura na união de chapas de tubos de elevada espessura, dando subsídio ao avanço de pesquisas concernentes a esse processo, tanto no laboratório onde foi desenvolvido esse trabalho, no Laboratório de Mecânica de Precisão, assim como nos demais laboratórios e institutos de pesquisa nacionais. Para se chegar nesse objetivo geral, foram quebrados alguns objetivos específicos, sendo eles: o primeiro, a identificação e a relação dos parâmetros de entrada no processo de soldagem híbrido com os resultados geométricos e metalúrgicos das fotos realizadas por meio de análise visual, análise macrográfica e micrográfica da seção transversal e análise de microdureza. Mas quais são esses parâmetros, né, de entrada do processo híbrido? São a potência do feixe laser, a distância entre o ponto focal do feixe laser e a superfície da peça a ser soldada, a distância relativa entre o feixe laser e o arco elétrico, o gás de processo utilizado e o sentido de alimentação do arame. Dando subsídio, assim, a utilização dos parâmetros de entrada identificados para a realização de um processo de soldagem híbrida em junta, possibilitando ainda uma comparação com os processos individuais LBW e GMAW. Mas então, o que é o processo de soldagem híbrida laser GMAW? Olhando o processo de uma forma um pouco simplista e até um pouco simplória, o processo de soldagem híbrida LBW GMAW, ele nada mais é do que a junção de um cabeçote de soldagem LBW com uma tocha de soldagem GMAW. Porém, aqui, olhando por esse aspecto, você acaba esquecendo da interação entre as duas fontes de calor, né? Mas já é um bom caminho de entrada para o entendimento do processo híbrido. Entrando então nos dois processos individuais, o primeiro aqui que se tem é o processo de soldagem GMAW, Gas Metal Arc Welding, também muito conhecido como MIG-MAG, e ele é talvez o processo mais representativo de todos os processos de soldagem a arco, tanto na academia quanto na indústria. E ele proporciona a união por meio de um arco elétrico que aquece os metais até o seu ponto de fusão. É claro que o objetivo do trabalho não é entrar em conceitos básicos dos processos, mas por meio de vertentes mais avançadas desse processo de GMAW, é possível atingir resultados tanto metalúrgicos quanto mecânicos muito satisfatórios a diversas aplicações, como desde união, revestimento, chegando até aplicações de manufatura aditiva. Entre essas vertentes aqui mencionadas do processo de GMAW, as vertentes avançadas, foi escolhido aqui então a utilização da modulação pulsada de corrente, então o GMAW pulsado, como se pode observar nesse vídeo de alta velocidade produzido pelo LabSolda. Essa vertente ela possui como características o controle e estabilidade do arco elétrico e da força de fusão,
a redução de respingos gerados, a possibilidade de soldagem fora de posição e a redução da zona termicamente afetada formada. Então, esses aspectos aqui foram aspectos chaves para determinação de qual vertente seria utilizada. Sendo que os 4 principais parâmetros de controle do GMAW pulsado são a corrente de pulso, a corrente base, o tempo de pulso e o tempo de base. Já o processo Laser Beam Welding, LBW, ou em português, soldagem por feixe de elétrons, ele possui uma característica principal, que seria a sua elevada densidade de potência. E essa elevada densidade de potência possibilita alcançar uma elevada velocidade de soldagem, assim como uma elevada relação entre penetração e largura. O processo de soldagem LBW ele pode ser realizado por 2 modos distintos, o modo por condução e o modo keyhole. Aqui será explicado o que diferencia cada um desses modos, porém, antes disso, como a banca ela é formada principalmente aqui por grandes especialistas de soldagem a arco, cabe ressaltar que, diferentemente da soldagem a arco, onde a terminologia keyhole ela se refere a um processo de soldagem que admitiu uma penetração completa da sua chapa a ser soldada, no processo de soldagem LBW, essa terminologia ela tem um outro conceito envolvido. E qual é esse conceito? Bom, primeiramente, é importante aqui se entender que nem toda potência gerada pelo feixe laser ela é absorvida pela peça. Uma grande parcela dela é refletida para o ambiente externo. E essa relação ela depende de diversos fatores, conforme serão descritos mais nos próximos slides. Porém, a partir de uma certa densidade de potência, que também depende do material utilizado, do gás de processo, de todas as condições de contorno do seu processo, cria-se, então, uma depressão da sua força de fusão, ao ponto que, como pode-se observar nas figuras A até D, uma depressão na força de fusão, ao ponto que o grau de inclinação desse feixe que agora está sendo refletido, ele não mais agora incide ao ambiente externo, e sim ao próprio interior da força de fusão. Então, essa parcela da potência do feixe laser, que seria perdido para o ambiente externo, agora ela é utilizada para fazer a fusão do metal dentro da força de fusão. Então, se tem aqui um aumento bem abrupto da própria profundidade de penetração. Então, esse, de fato, é o modo de soldagem por keyhole no LBW. Aqui, então, você pode observar, por uma filmagem em alta velocidade, também por simulação, devido à alta dinâmica de aquecimento e resfriamento no processo de soldagem LBW por modo keyhole, a geração constante e até comum, né, de alguns defeitos de descontinuidade de soldagem, como aqui pode observar a presença de diversos poros no interior da zona fundida. Bom, como o processo de soldagem LBW, ele é o principal processo envolvido no processo de soldagem híbrido, laser GMAW, tem que se conhecer, então, tem que se entender como se faz a interação entre o feixe laser e a matéria, o que depende de diversos fatores, como a propriedade do laser, como comprimento de onda e polarização, como as condições ambientais, como o gás de processo utilizado, as propriedades da superfície do material, como rugosidade e morfologia, a própria geometria e temperatura inicial da peça a ser trabalhada e propriedades do material, como índice de reversibilidade, mudança de fase, constantes ópticas e a própria composição química da superfície. E essa interação, por mais que seja muito complexa, ela pode ser traduzida em uma equação matemática muito simples, tida como absortividade, que seria a relação entre a potência absorvida com a potência total gerada pelo feixe laser. Esse aspecto aqui é muito importante, principalmente quando se vai escolher qual feixe laser irá se trabalhar para cada aplicação, já que diferentes lasers têm diferentes comprimentos de onda que têm diferentes índices de absortividade para determinados materiais. Bom, então, como é de praxe em toda a engenharia, não existe um processo de soldagem que seja melhor ou pior a outro, né? Existem processos mais vantajosos ou com algumas limitações em relação a cada característica. Por isso é que o autor ele aproveita e faz uma comparação, um resumo de comparação entre os dois processos individuais envolvidos, onde apenas para o esclarecimento da plateia aqui, o sentido da seta se refere com um valor numérico. Então, por exemplo, o custo de soldagem no processo GMAW ele é menor do que o processo LBW, por isso a seta do GMAW está para baixo, do LBW para cima. Enquanto a coloração ela se refere a quem está a vantagem ou limitação, nesse caso, em relação a determinada característica. Por exemplo, o processo GMAW, como o custo do equipamento é mais baixo, ele possui a vantagem nesse caso. Em relação às outras, facilidade de operação manual em ambientes externos,
principalmente em relação à radiação gerada pelo feixe laser, que pode tratar de questões de segurança bem sérias, taxa de deposição, tolerância geométrica de abertura da junta, densidade de potência, a velocidade de soldagem, relação de penetração e largura, largura da zona afetada pelo calor formada, a distorção e empenamento da peça, suscetibilidade de formação de porosidade para alta penetração e a soldabilidade de materiais com alta flexibilidade. Então, nesse sentido, o processo de soldagem híbrido laser arco, ou nesse caso, o híbrido laser GMAW, ele surge compensando as limitações dos processos de soldagem individuais, o LBW e GMAW, utilizando ambas as técnicas em uma única força de fusão, atingindo, assim, elevada qualidade metalúrgica, elevada precisão e repetibilidade, elevada velocidade de soldagem, baixa deformação e distorção da peça, elevada penetração atingível, redução da precisão geométrica necessária da junta. Porém, nem tudo são flores, né? Como é um processo extremamente complexo, tendo dois processos individuais bem diferentes, o próprio número bem elevado de parâmetros envolvidos torna o processo extremamente complexo, fora ainda a interação que se dá entre as duas fontes de calor. Porém, antes de começar a trabalhar com o processo híbrido, precisa saber, de uma forma bem conceitual, o que é um processo híbrido de soldagem, né? Na literatura, não se tem de forma unânime uma terminologia bem exata, o que define o que é um processo híbrido. Vendo essa oportunidade, o autor do projeto de trabalho, ele propõe aqui um conceito mais definido, sendo este: que processos de soldagem híbrido, eles são processos que utilizam duas ou mais fontes de calor na mesma força de fusão, enquanto processos de soldagem assistida, no caso laser arco, são processos que utilizam duas ou mais fontes de calor com uma distância entre elas necessária para a formação de duas forças distintas. Assim, um processo estaria assistindo, dando assistência ao outro, e não atuando como um processo híbrido. Bom, então entrando aqui num dos principais parâmetros do processo de soldagem HLAW, o primeiro que se tem de fato a potência laser, que é o principal parâmetro para o aumento de penetração no processo HLAW. Atualmente, se tem aqui como disponibilidade para a fabricação uma fonte de 500 kW de potência. Esse é um dado fornecido pela empresa IPG Photonics. Porém, não se tem uma aplicação que valha fazer uma fonte de tal potência, porque uma fonte dessa potência se tornaria muito caro para aquisição. O elevado custo da fonte de soldagem, né? Porém, uma das universidades que possuem uma das fontes de laser mais potentes em todo o mundo é a Universidade de Osaka, no Japão, onde Katayama et al. Representou aqui nesse gráfico ensaios realizados sobre aço inoxidável 304, onde ele conseguiu atingir 125 milímetros de penetração utilizando 70 kW de potência. Isso, principalmente para quem trabalha com soldagem a arco, é uma penetração elevadíssima, né? Então, de fato, é um processo bastante promissor. O segundo parâmetro aqui é a potência do arco elétrico, onde, como o processo de soldagem MAW, a potência do arco está relacionada diretamente com a taxa de alimentação. Esses dois aspectos eles influenciam diretamente na profundidade alcançada pelo processo, ao ponto que, a partir de um limite inerente ao processo, dada a sua alta taxa de deposição necessária, o processo ele já não atinge uma maior profundidade de penetração. Então, ele possui esse limite inerente às próprias características dele. Alguns autores, como Drevec e Barbeta, eles observaram que, empregando um arco com maior potência, consegue-se alcançar maiores profundidades de penetração, mesmo utilizando fontes laser de menor potência. Isso é uma consideração muito válida, porque contribui fortemente para a inserção do processo híbrido na indústria nacional, já que, como eu disse anteriormente, o maior investimento necessário para a aquisição de um equipamento de soldagem híbrida é, de fato, a fonte laser. Outros autores também referem essa contribuição na potência do arco elétrico, como Yan et al., onde pode-se ver aqui por essas seções transversais, apenas variando aqui a corrente e, consequentemente, a potência do arco elétrico, tem um aumento bastante significativo na profundidade de penetração alcançada pelo processo de soldagem híbrido. Entrando, então, agora nos conceitos de parâmetros geométricos existentes aqui no processo de soldagem híbrido, o primeiro que se tem é a distância entre o feixe laser e o arco elétrico. Conforme dito anteriormente, é ele que define se o processo atuará de forma híbrida ou de forma assistida. Ele determina fortemente a interação entre as duas fontes de calor, gerando assim um plasma
bom, gerando-se um plasma comum ou não as duas fontes de calor, né? A literatura, ela trabalha com uma distância comum de 0 a 5 milímetros, ao ponto que acima de 5 milímetros o processo começa a exercer a função de um processo assistido e não híbrido, e DLAs, distância entre o feixe laser e o arco elétrico, abaixo de 3 milímetros, gera-se então um aumento de profundidade de penetração, devido à geração de um plasma comum às duas fontes de calor. O segundo parâmetro geométrico existente é a distância entre o foco laser e a superfície da peça. Nos processos de soldagem LBW individuais, essa ponta focal ela é sempre mantida ou na superfície ou abaixo da superfície da chapa soldada, objetivando assim um aumento da profundidade de penetração resultante. Já no processo LBW, qualquer variação entre essa distância, ela é bastante visível na profundidade de penetração gerada. Isso não é tão visível na profundidade, não é tão significativo no processo de soldagem híbrido laser GMAW. Isso é muito válido porque nem sempre é proposital essa variação, né? Já que no processo de soldagem existem alguns resultados não proporcionais, alguns resultados como o próprio empenamento da peça, o que não é desejado, porém ocorre. E geralmente a literatura trabalha aqui com essa distância entre 5 e 15 milímetros abaixo da superfície da peça. Cabe ainda que ressaltar que quando trabalhado materiais com alto índice de flexibilidade, esse ponto focal não é mais mantido abaixo da superfície da peça, e sim acima. O porquê disso? Isso se dá realmente por conta da própria segurança, da estrutura do equipamento de soldagem LBW, o que se traduz em maior custo financeiro, né? Quando realizado a soldagem com um material com alta índice de flexibilidade, com ponto focal abaixo da superfície da peça, se uma grande parcela desse feixe laser, dessa potência, ela pode se refletir em direção ao sistema óptico do processo de soldagem, o que poderia acarretar em danos bem sérios à própria estrutura. Quando trabalhando com ponto focal acima da superfície da peça, caso essa grande parcela da potência laser seja refletida, ela será refletida ao ambiente externo, não causando assim danos nocivos à estrutura do equipamento. O terceiro, então, o parâmetro geométrico, ele seria a inclinação dos cabeçotes de soldagem, onde a inclinação do cabeçote de soldagem GMAW ela é mantida geralmente entre 45 e 65 graus, enquanto o cabeçote de soldagem LBW ele é mantido preferencialmente perpendicular à superfície da peça, objetivando assim uma maior profundidade de penetração. Por fim, então, se tem o próprio sentido de alimentação de arame. A literatura ela traz aqui duas configurações. A configuração com a tocha pela frente e com a tocha por trás do feixe laser. Com a tocha pela frente, um conceito bastante implementado na academia é a terminologia de leading arc, enquanto com o arco por trás seria o trailing arc. Essas configurações, levando para uma analogia com o processo de soldagem GMAW individual, ela pode ser levada, como indica que nessas duas figuras aqui que eu estou circulando com o meu cursor, seria o leading arc com a tocha puxando e o trailing arc com a tocha empurrando, tá? Isso é importante mencionar porque os próprios aspectos aqui de penetração e profundidade e largura da solda gerada, ela pode ser caracterizada de forma análoga aos processos de GMAW individual. Então, de forma geral, a configuração leading arc, ela apresenta uma maior profundidade de penetração e menor largura do cordão de solda, enquanto a configuração trailing arc, ela apresenta uma maior largura e uma menor penetração do cordão de solda. É importante aqui mencionar, o que não é muito mencionado na literatura, de fato não foi achado pelo autor aqui, a implicação dessa configuração mútua no processo de soldagem orbital. Enquanto no processo de soldagem GMAW orbital é comum se fazer a soldagem orbital 180 graus, 180 graus, para se manter o mesmo sentido vertical de soldagem, nesse ponto, então, como é que se faz? O operador, ele manuseia a tocha 180 graus, por exemplo, no sentido vertical descendente, ele retorna à posição original e faz no sentido contrário também vertical descendente. Se isso for realizado no processo de soldagem híbrido, se tem aqui a presença de duas configurações distintas. Se ele fizer para um lado, sentido horário, ele teria a configuração leading arc, e no sentido anti-horário, ele teria a configuração trailing arc. Então, nesse sentido, se faz necessário, ao menos,
a adição de um sistema de motor para se proporcionar a rotação entre essas duas fontes de calor, proporcionando assim a adequação da configuração para as duas formas de soldagem orbital. Bom, entrando mais a fundo então no processo de soldagem híbrida, essa figura ela ilustra o shape comum de uma solda gerada pelo processo de soldagem laser híbrido, laser GMAW. Aqui se tem então aqui a presença de duas zonas distintas, porém a zona mais afetada pelo arco e uma zona mais afetada pelo laser, porém não se pode falar que é uma zona que foi afetada apenas pelo arco e apenas pelo laser, né? É uma interação entre as duas fontes de calor, onde os principais parâmetros de controle do processo são a velocidade de soldagem, a potência do laser, a distância de desfoque do feixe laser, que seria a distância entre o ponto focal do feixe laser e a superfície da peça, a corrente e tensão do arco elétrico, que se traduziria como potência do arco elétrico, a geometria relativa entre o feixe laser e o arco elétrico, que são esses três parâmetros geométricos mencionados anteriormente, o gás de proteção utilizado e a própria orientação de alimentação do arame. Onde esses são os parâmetros destacados, serão os parâmetros mais analisados no trabalho. Como materiais utilizados, o substrato foi utilizado a STM A516 grau 70, o arame de adição foi o AWS ER76 com diâmetro de 1,2 milímetros. Já para aplicações em junta, conforme serão descritos no final do trabalho, foi utilizado o back de fibra e como gás de proteção o argônio e a mistura gasosa 92% de argônio e 8% de CO2. Aqui está a composição química dos dois materiais envolvidos, do substrato e do arame de adição. Bom, em relação aos equipamentos e infraestrutura utilizada, primeiro foi a fonte de soldagem laser de 10 kW da empresa IPG Photonics, um cabeçote de soldagem da empresa Precitec, o YW52, a fonte de soldagem de Plus A7 multiprocesso fabricado pela empresa IMC Soldagem, assim como o próprio tracionador de arame, o SAT-22, também fabricado pela empresa IMC Soldagens. Como o processo aqui, ele se dá de forma muito crítica e sutil a parametrização geométrica para a própria repetibilidade do processo, sendo necessária aqui a utilização de um sistema de movimentação por controle de comando numérico, desculpa. E foi utilizado também um sistema de aquisição portátil SAP, também fabricado pela empresa MC Soldagens, assim como um microscópio óptico e um microdurômetro da empresa Shimatsu. Bom, anteriormente a esse trabalho, aqui no laboratório, não se possuía um equipamento, uma estrutura que possibilitasse a parametrização geométrica entre as duas fontes de calor de forma sutil, sem que fosse alterada os outros parâmetros envolvidos. Por isso, então, em conjunto com a equipe de mecatrônica do laboratório, foi produzido esse sistema que ficou nomeado como Sistema de Movimentação de Suporte Orientador, possibilitando assim um ajuste fino do eixo Z sem alteração compositória nos demais eixos, possibilitando incrementos isolados de 1 milímetro, sem qualquer alteração indesejada em outros parâmetros geométricos, como a DPCP e a DLA. Aqui, então, temos uma foto e um esquemático da bancada de trabalho utilizada, com as duas pontes de calor, a ponte laser, a ponte GMAW, o gás de processo e a própria peça a ser soldada. Como metodologia do trabalho, foi proposto aqui a divisão em 3 macroetapas. A primeira macroetapa, ela se dá para a própria elaboração da bancada de trabalho, assim como a preparação dos corpos de prova. Como a estrutura de soldagem LBW, ela se dá de forma bem crítica em relação ao custo, foi necessário, então, a parametrização inicial individual somente do processo de GMAW pulsado, ao ponto que, quando admitido um processo estável, foi, então, feito testes iniciais ainda com o processo híbrido, ao ponto que só assim foi dado subsídio à segunda macroetapa, onde foram, de fato, realizados todos aqueles ensaios comparando os parâmetros de entrada, conforme foi mencionado durante toda a revisão bibliográfica, a partir de análise visual da superfície, análise de parâmetros eletrônicos via SAP, análise macrográfica, micrográfica e de microdureza da seção transversal, determinando assim a correlação entre os parâmetros de entrada e o resultado da sonda HLA-W, dando subsídio ainda para a execução dos processos em junta, onde, além do processo HLA-W trabalhado em junta, tendo todo o seu ajuste de parâmetros, ajuste de chanfro, foi possibilitado a determinação de uma janela de operação para o processo HLA-W e ainda fazendo-se uma comparação com o processo de GMAW individual em junta também, uma comparação mais de produtividade.
Bom, em resumo, então, esses foram os parâmetros de entrada analisados, sendo que a potência laser ela foi variada de 5 a 10 kW de potência, com 1 kW de incremento. Os gases de proteção foram utilizados o argônio e a mistura gasosa, 92% argônio, 8% CO2. O sentido de alimentação de arame foi utilizado o leading arc e o trailing arc. A distância entre o feixe laser e o arco elétrico de 0, 2 e 4 milímetros de distância, e a distância entre o foco do feixe laser e a superfície da chapa de 0 até 20 milímetros de distância, com incremento de 5 milímetros. Então, a partir desse resumo aqui, já é bem claro a quantidade de ensaios que foram realizados para a obtenção dessa correlação. Bom, o primeiro aspecto que é a ser analisado como resultados, então, é a comparação geométrica e metalúrgica entre os processos LBW e HLW, onde foi variada apenas a potência do feixe laser de 5 a 10 kW de potência. O primeiro aspecto aqui a ser observado, então, é a análise da superfície, onde, de acordo com a literatura, foi encontrado aqui diversas descontinuidades de soldagem na superfície do cordão realizado pelo processo LBW, utilizando o modo Keyhole, objetivando assim, né, a alta penetração, como respingo e indício de formação tanto de ruffing como de mordedura, enquanto o processo HLW se manteve bastante satisfatório à superfície, sem qualquer presença de descontinuidade ou defeitos. A seção macroscópica, a análise da seção transversal via macroscopia, ela também é bem análoga à superfície, onde no processo da solda LBW encontrou-se diversos defeitos, como porosidade, e também aqueles respingos que ficaram na superfície do metal, da superfície da chapa, enquanto a solda HLW não se tem nenhuma presença tanto de descontinuidade quanto de defeitos. E ainda aqui, na figura anterior, ainda se pode relatar aqui o aumento bem significativo da profundidade de penetração causada pelo HLW em relação ao LBW, sendo que os dois processos foram utilizados a mesma potência do feixe laser, né? Enquanto no processo de soldagem LBW foi atingida uma penetração máxima com 10 kW de 9,4 milímetros, no processo de soldagem HLW foi atingido 14,8 milímetros de penetração, o que é uma característica, um resultado bastante satisfatório para a pesquisa. Esse aumento de profundidade do HLW ele é devido principalmente a dois fatores. O primeiro é que o próprio arco elétrico, a depressão causada pelo plasma do arco elétrico, ele faz com que a própria profundidade a ser fundida pelo feixe laser, ela seja reduzida. Então, aqui seria uma contribuição bem válida da presença do arco elétrico. Assim como o arco elétrico ele atua aqui como um sistema de pré-aquecimento da chapa também, ao ponto que a própria absortividade do feixe laser pelo metal previamente aquecido pelo arco elétrico, ela aumenta significativamente também. Passando então para a análise microscópica da seção transversal, foi analisado as diversas zonas das soldas LBW e HLW para todos esses ensaios realizados. Aqui, para efeito de contribuições mais significativas aqui, se tem então que, devido à própria característica inerente de aquecimento e resfriamento bem severo do processo LBW, se tem a formação de microestruturas bastante frágeis e duras, como a martensita e bainite superior, tanto na região superior e região inferior da zona fundida, ao ponto que no processo HLW, devido à presença do arco elétrico atuando como um retardador desse resfriamento, devido a seus aspectos de condução térmica, ele possibilita a formação de microestruturas menos frágeis e menos duras. Além do que, de forma bem óbvia e esperada, se tem um aumento da zona termicamente afetada devido à presença do arco elétrico, que, conforme descrito anteriormente, possui um aspecto de condução térmica muito maior do que o feixe laser. Então, se resume aqui, então, que o arco elétrico ele tem um papel bastante significativo na microestrutura formada pelo processo HLW, evidenciando, então, o auxílio térmico do arco elétrico atuando como retardador do resfriamento da zona fundida, principalmente nas regiões superiores da zona fundida, o que também será descrito com maior detalhe nos próximos slides. Passando aqui então para a análise de microdureza da seção transversal, onde se foi realizado medições tanto na região superior quanto na região inferior das duas soldas geradas,
pelo processo LBW e pelo processo HLW. Aqui se tem de forma bem clara a redução da microdureza gerada, principalmente na região superior da zona da solda HLW. Isso é de fato uma contribuição muito válida do processo do arco elétrico, dado aqueles aspectos de condução térmica e resfriamento mais lento da poça fundida na solda HLW. No sentido de alimentação de arame, foi também realizado diversos testes com de 5 até 10 kW de potência para as duas configurações. É bem claro que, principalmente analisando essa imagem, aquele aspecto mencionado anteriormente de maior largura e menor penetração para a configuração trailing arc, a figura A, e maior penetração e menor largura para a configuração leading arc, e conforme também pode ser observado nesses gráficos aqui ilustrados. Porém, qual que é a melhor configuração a ser utilizada? Bom, isso depende bastante da aplicação, principalmente em soldagem de junta, onde se tem uma tolerância não tão grande da abertura da junta, possivelmente deve ser melhor utilizar a configuração trailing arc, já que a própria solda ela possui uma largura maior, o que possibilita sim uma janela de operação maior também. É claro que evidenciando a redução da penetração gerada. Nesse sentido, então, aqui, os perfis geométricos da soldagem HLW, ela relaciona dois aspectos. Primeiramente, conforme ilustrado naquela figura introdutória das configurações trailing arc e leading arc, essa tendência é análoga ao processo de GMAW individual, tanto puxando como empurrando. Quando o processo individual GMAW puxando, ele gera uma maior pressão da poça fundida, consequentemente, maior profundidade de penetração, conforme ilustrado aqui nessa figura. Então, essa característica inerente do processo individual, ela também é trazida como consequência no processo híbrido. Além do que, a própria redução da refletibilidade do feixe laser pelo metal pré-aquecido pelo arco elétrico. E maior absortividade, consequentemente. Bom, entrando agora no aspecto de gás de proteção utilizado, a presença do CO2 na mistura, devido à sua própria característica de gás ativo, ela auxilia na promoção de uma oxidação controlada da superfície da chapa durante a execução do processo de soldagem, contribuindo assim para a formação de pontos catódicos, gerando uma maior estabilidade no arco elétrico. Essa contribuição ela foi visualizada por dois resultados. Primeiramente, por resultados de parâmetros eletrônicos do arco elétrico. O que se pode observar aqui, a geração, a formação de vários pontos de curto-circuito quando utilizado argônio puro, e o que não é encontrado quando utilizado a mistura gasosa, 92% argônio e 8% CO2. Além desse aspecto eletrônico, também aqui o que corrobora essa justificativa elaborada foi que em todos os cordões realizados com argônio puro, foi encontrada essa região esbranquiçada no final do cordão, HLW, ao ponto que isso sugere a formação de um insuficiente de pontos catódicos na superfície da chapa. O que seria bem análogo também a algumas aplicações encontradas no processo de GMAW individual, como a soldagem GMAW em aço inoxidável. Bom, também foi analisado a contribuição das duas misturas gasosas utilizadas para aumento de profundidade de penetração e largura, ao ponto que a mistura gasosa, 92% argônio e 8% CO2, ela apresentou maior profundidade de penetração para todas as potências lasers utilizadas, ao ponto que a largura do cordão não apresentou diferenças tão significativas entre os dois gases utilizados. A distância de desfoque do feixe laser, novamente, a distância entre o ponto focal do feixe laser e a superfície da peça, foi analisada também de 0, 5, 10, 15, 20 milímetros abaixo da superfície da peça, ao ponto que para os dois gases aqui utilizados, foi encontrado um valor otimizado de menos 10 milímetros, ou seja, de 10 milímetros abaixo da superfície da peça, o que é um valor bastante de acordo com a literatura. A distância entre o feixe laser e o arco elétrico. Essa distância é bastante crítica e bastante importante na parametrização do processo de soldagem híbrida. Inicialmente, era desejado aqui fazer também um estudo de distâncias negativas, né, com o arame entrando antes mesmo do feixe laser, o que não é encontrado na literatura. E, de fato, isso não é encontrado na literatura porque, mantendo a mesma DPCP com esses valores negativos, o próprio feixe laser ele encontraria em contato com o cabeçal de soldagem MAW. E essa distância, ela
ela influi diretamente sobre a própria interação entre as duas fontes de calor, assim como determina fortemente os aspectos geométricos da força fundida. Aqui, então, você tem uma relação bastante nítida, ao ponto que o aumento da DLA utilizada, ela proporciona uma redução da profundidade de penetração gerada e o aumento da largura, ao ponto que para DLAs maiores, como 4 milímetros, já se tem aqui a presença de algumas descontinuidades de soldagem, como pode observar uma porosidade ali na figura C. E esse aspecto aqui observado, tanto de porosidade quanto de profundidade de penetração e largura, ele justifica provavelmente pela própria força de interação entre as duas fontes de calor. Então, quanto mais próximo, seria uma contribuição mais híbrida do processo. Aqui se tem, então, a relação de largura e penetração, né? Com a penetração, ela decaindo, ela reduzindo conforme se aumenta a DLA e a largura aumentando. Partindo, então, aqui, se deu subsídios para a soldagem HLW em junta. Para fazer essa soldagem HLW em junta, é necessário se fazer, primeiro, a definição do chanfre a ser utilizado, primeiro, e também se fazer um ajuste dos parâmetros de soldagem para aplicação em junta, fazer a avaliação da abertura de junta máxima e mínima, ocorrendo assim, então, a formação de uma janela de operação do processo, possibilitando ainda além de uma avaliação do ângulo do chanfro, possibilitando ainda uma comparação com os processos individuais LBW e GMAW. Primeiramente, devido a questões internas do laboratório, foi especificada então a utilização de um chanfro com 15 milímetros de espessura e com nariz de 10 milímetros. E correlacionando com os resultados obtidos de ensaio de soldagem sobre a chapa, foi-se averiguado, então, qual ângulo de bisel seria otimizado a ser utilizado. É claro que essa é uma ideia inicial e seria modificada conforme os resultados obtidos. Mas, então, cabe aqui mencionar que o ângulo utilizado foi de 30 graus de bisel. Bom, partindo então para o ajuste de parâmetros da soldagem. O primeiro parâmetro utilizado deu esse resultado, que é um resultado bastante insatisfatório para a soldagem junta, porque de fato não uniu os dois biséis, né? Se deu aqui de forma bem clara que o metal fundido ele escorreu, ele realmente penetrou muito mais do que deveria e escorreu para o lado contrário da chapa. Admitindo que alguns estudos de processos de soldagem de alta penetração, foi-se estudada então aqui a aplicação de um backing contra a raiz desse chanfro gerado. Foi aqui estudado alguns backings, como backing de cobre, backing cerâmica e backing de fibra, e por alguns aspectos de própria obtenção do backing, foi utilizado o backing de fibra de vidro. Ao ponto aqui que mesmo utilizando a mesma potência do ensaio anterior, foi com uma repetibilidade bem grande, foram ensaiados várias repetições, não foi se alcançado uma profundidade de penetração desejada, ao ponto que foi se aumentando a potência do feixe laser até se alcançar a potência nominal máxima da fonte, 10 kW. E mesmo assim, não se alcançou a profundidade de penetração desejada. Nesse sentido, então, se fez necessário a adaptação e a geração de um gap entre nessa junta, facilitando assim o escorrimento do metal fundido e a geração da integridade estrutural em toda a junta formada. Porém, aqui é nítido também que não houve metal na superfície da junta suficiente para gerar um cordão de solda. Tem uma suficiência aqui, conforme eu estou ilustrando com o meu cursor do mouse, né? Ao ponto que, então, foi necessário também a adaptação do gap e dos próprios parâmetros eletrônicos, tanto do arco elétrico como do feixe laser. Depois dessa adaptação por diversos passos de soldagem, diversos ensaios, foi-se realizada, então, aqui uma soldagem bem satisfatória, onde se pode observar na figura A seção transversal desse cordão de solda gerado, na figura B a face da superfície do cordão de solda, e na figura C a raiz do cordão. De fato, foi um cordão com características bem satisfatórias de qualidade. Só ilustrando também, esse cordão aqui, que foi otimizado pelo trabalho, ele foi utilizado com 8 kW de potência laser, um gap de 0,6 milímetros e uma corrente média no processo de GMAW pulsado de 265 A, com velocidade de arame de 9 metros por minuto e uma velocidade de soldagem de 1 metro por minuto.
Ainda, para a obtenção de uma janela de operação para o processo HLW, foi-se estudar a variação tanto na abertura do gap, assim como a variação do ângulo de Wiesel, ao ponto que, ilustrado aqui os dois extremos, com gap 0 e gap de 1 milímetro, ao ponto que nenhum dos dois são satisfatórios. Além disso, que foi encontrado resultados insatisfatórios com gaps menores que 0,3 milímetros e maiores que 0,2, ao ponto que o gap otimizado foi realmente o de 0,6 milímetros. Ainda, conforme foi descrito aqui que foi utilizado o ângulo de Wiesel de 30 graus, foi também estudado, mantendo o gap otimizado 0,6 milímetros, uma angulação de 20 graus de Wiesel e 40 graus de Wiesel, mostrando resultados bastante satisfatórios, o que se traduz em uma janela de operação bastante restrita para o ângulo de Wiesel. Passando então para a comparação entre os processos individuais, primeiro você tem aqui então o processo LBW. Primeiro, o processo LBW ele não permite um chanframento da junta soldada, né? Já que o processo LBW de forma autógena, conforme o próprio nome sugere, ele não possui a possibilidade de preenchimento desse chanfro gerado. Então, mesmo utilizando a potência máxima da fonte de 10 kW, não foi possível alcançar a penetração completa de 15 milímetros dessa junta, gerando ainda a formação de porosidade no interior do cordão de solda. Então, esse aspecto da soldagem LBW, ele não será levado para comparação com o processo HLW, já que não foi possível alcançar uma solda satisfatória. Passando então para a comparação com o processo de GMAW, primeiramente, cabe aqui ressaltar, né, que a necessidade da adequação do chanfro para a soldagem junta com o processo de GMAW, já tira o seu próprio limite na profundidade de penetração. Então, está ilustrado aqui na figura os dois chanfros utilizados, tanto para a soldagem híbrida quanto para a soldagem GMAW, com as suas características de nariz, de nariz gerado, né? E foi também utilizado duas configurações distintas para o processo de GMAW, com cordões filetados e com cordões com descimento, para se proporcionar assim uma comparação mais realista entre os dois processos. Bom, de forma bem clara, então, primeiramente você tem a redução do tempo de operação gerado, né? Já que a própria soldagem HLW, como a soldagem ela foi realizada com 1 metro por minuto de velocidade de soldagem e foi utilizado apenas um passe para a soldagem dessa junta, para soldar 1 metro de junta é necessário então 1 minuto apenas de solda. Ao ponto que para a soldagem de GMAW com cordões com tecimentos foi-se utilizado 37 minutos e para a soldagem de GMAW com cordões filetados foi-se utilizado 45 minutos, proporcionando assim uma redução de aproximadamente 40 vezes o tempo necessário para soldar 1 metro de junta. Não cabe aqui, não foi relatado pelo trabalho, mas foi estudado pelo autor também, a contribuição financeira na redução de insumos de soldagem. Por que não foi mencionado no trabalho? É porque esse aspecto é um pouco mais temporal, né? Já que os valores de gás e de arame de adição, eles variam bastante conforme o tempo, conforme a cotação do dólar e conforme também o seu próprio valor inerente. Mas cabe aqui ressaltar que apenas mencionando gás e arame de adição, foi se utilizado R$ 1,82 de insumos para soldagem HLW para 1 metro de junta, enquanto para o GMAW com tecimento foi de R$ 34,38 e para o processo de GMAW fletado de R$ 41,95. Então, uma contribuição bastante válida quando se imagina na indústria de larga escala. Bom, passando então para conclusões. Como o processo ele é bastante quebrado, como o trabalho é bastante quebrado em diversos tipos de análise e comparações, então as conclusões também serão discriminadas nesses setores para um melhor entendimento da plateia. Em relação então à comparação entre os processos HLW e LBW, primeiro que o processo LBW ele apresentou diversos defeitos de descontinuidade de soldagem, tanto interno quanto na superfície dos cordões. Em contrapartida, o HLW, mesmo não apresentando nenhuma descontinuidade ou defeito, ele apresentou uma maior profundidade de penetração, o que é bastante satisfatório para o processo, né? Esse aumento de profundidade de penetração, ele deve-se àqueles dois aspectos, em relação ao pré-aquecimento do metal causado pelo arco elétrico e também pela própria depressão causada pelo plasma do arco elétrico. Em adição ainda, a presença do arco elétrico, ela se mostra muito eficaz como um retardamento térmico da força de fusão e, consequentemente, assim, na formação de microestruturas menos frágeis e menos duras.
Já a influência dos parâmetros de soldagem agradável, primeiro, você tem aqui o sentido de alimentação de arame, onde a configuração Leading Arc, ela apresentou valores de profundidade de penetração muito maiores e menores valores de largura do cordão do que da configuração Trailing Arc. Enquanto a configuração Leading Arc, ela apresentou maior suscetibilidade da formação de mordedura. Enquanto a configuração Trailing Arc, ela demonstra uma influência térmica mais significativa na zona fungida, gerando assim microestruturas com menor dureza na região superior. O gás de processo, a utilização do argônio como gás de processo resultou em estabilidade do arco, gerando um aumento de curto-circuito com geração de respingo e consequentemente E nos cordões soldados com argônio, como gás de proteção, foi nítido aqui da formação de uma região esbranquiçada no final do cordão, o que corrobora e evidencia essa formação insuficiente de pontos catódicos na superfície da chapa. E foi ainda alcançado um aumento na profundidade de penetração quando utilizada a mistura gasosa, 92% argônio e 8% CO2. Entrando na distância entre o ponto focal do feixe laser e a superfície da peça, a distância otimizada para os dois gases analisados foi de 10 milímetros para o interior da peça, o que dá bastante de acordo com a literatura também. A distância entre o feixe laser e o arco elétrico, a distância otimizada aqui, ela se deu de 0 milímetros, o que não está de acordo com alguns autores, porém, bom, isso varia muito com o equipamento utilizado, com as características da própria bancada de processo. A otimização dos parâmetros de soldagem HLW em junta. A aplicação do processo HLW, nesse caso, só foi possível através da utilização de um backing, onde um backing de fibra de vidro, ele apresentou bastante adequação ao propósito, devido tanto à sua flexibilidade, eu digo flexibilidade mecânica mesmo, e também relativa à passividade de fluxo gasoso. Assim como através da adequação dos parâmetros de soldagem, foi possível alcançar um resultado bastante satisfatório na soldagem HLW de junta de 15 mm de espessura em apenas um passe, o que se traduz como um resultado bastante satisfatório. Já na comparação entre os processos HLW, LBW e GMAW em junta, o processo GMAW, quando aplicado na mesma espessura, o HLW ele apresenta uma redução aproximadamente 40 vezes de tempo para a união geométrica de junta. E por fim, então, com base em todos os resultados apresentados, o processo HLW ele representa uma promissora opção em processo de soldagem de união de chapas e tubos de grande espessura, apresentando diversas vantagens, tanto operacionais, financeiras e metalúrgicas, quando comparado aos processos individuais LBW e GMAW. Bom, aqui então estão listados algumas sugestões para trabalhos futuros, até peço desculpas aqui por conta do grande número de sugestões, mas é um processo bastante interessante e a sua aplicação, bom, já se imagina diversos futuros ensaios para a consolidação do processo, como a avaliação da variação de velocidade no processo híbrido, a aplicação de vertentes do processo de GMAW com maior potência, analisando aquela contribuição da potência do arco elétrico, como o Dynamic Flexible Arc e o arco enterrado, análise via filmagem térmica e filmagem alta velocidade do processo de soldagem híbrido, possibilitando uma melhor compreensão dos fenômenos físicos atuantes, a aplicação do processo HLW em diferentes materiais de substrato, a aplicação do processo híbrido em junta de tubos na posição plana e na soldagem orbital de fato, a avaliação da utilização de backing de cerâmica e cobre, possibilitando assim, uma comparação entre estes e o utilizado no trabalho, e a avaliação da robustez do processo HLW com base no desalinhamento, que é o high-low, da junta. E a realização de ensaios mecânicos das juntas soldadas. E, por fim, ela já seria uma sugestão mais futurística, a elaboração de um cabeçote de soldagem híbrido, laser GMAW, tendo como base as liberdades geométricas entre o feixe laser e o arco elétrico avaliadas na dissertação. Durante esse período de mestrado, o autor do trabalho ele participou da elaboração de 15 artigos de journals, 22 artigos de congresso e ainda a elaboração de uma patente, onde os artigos aqui listados eles foram frutos diretamente da dissertação, nesses dois slides. Bom, gostaria de agradecer imensamente aos meus pais, ao meu irmão, aos meus familiares, à minha noiva, pelo apoio e suporte durante todo esse período de mestrado, aos meus orientadores, o professor Milton Pereira, o professor Walter Weingarten, por terem me acolhido e me aceitado tão bem aqui no laboratório e por todas as contribuições técnicas e científicas durante todo o período, tanto nas disciplinas quanto no trabalho prático, aos membros da banca avaliadora, o professor Liriel, o professor Reis, o professor Matheus, são
Bom, eu arrisco dizer que são os maiores especialistas em soldagem a arco do Brasil, e é um grande prazer aqui tê-los avaliando o trabalho, e aos meus colegas do laboratório, que contribuíram de forma tão significativa para a obtenção da bancada de trabalho experimental, ensaios, sugestões, discussões e revisões, tanto na dissertação quanto dos artigos publicados. Um agradecimento também à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Departamento de Aeromecânica e ao próprio POSMEC por toda a estrutura, tanto para as aulas, tanto para a elaboração dos ensaios, a CAPES pelo apoio financeiro durante todo o mestrado com a bolsa de mestrado, ao LMP por ser de fato o local onde foram realizados todos os ensaios, a empresa MSC Soldagem pelo apoio técnico com diversos equipamentos, conforme foi descrito no trabalho, e ao LabSolda, ao LabMarch, ao LabConf, por terem permitido a utilização de alguns equipamentos durante algumas fases do trabalho. Bom, deu 50 minutos exatamente, e eu agradeço todos que estão assistindo. Muito obrigado.